Hoje a gente vai dar sequência nas aulas aí de sistema legal de medidas, que a gente já tinha feito a primeira. A gente já falou das conversões, né, de medidas lineares. Agora a gente vai ver das parte superficial, né, a parte de área, e a parte volumétrica, né, quando envolve três dimensões, né. Dando sequência, e aí a gente faz alguns exercícios aí de concurso juntos, ok? Vamos lá? Bom, aqui eu trouxe uma tabela de conversão para unidades de área, né? Como é que a gente sabe que isso aqui a gente está falando de medidas de área, né? Naquela outra tabela a gente tinha da mesma forma o metro, o decímetro, o centímetro, o milímetro, que são submúltiplos do metro, e a gente tem os múltiplos do metro, que é o decâmetro, hectômetro e quilômetro. Só que aqui agora a gente tem uma medida de área, né? Então a gente tem metro vezes metro, metro quadrado, decímetro vezes decímetro, decímetro ao quadrado. A mesma coisa aqui, quilômetro vezes quilômetro, quilômetro quadrado. Se você assistiu à última aula, você vai ver que a única diferença que a gente vai abordar aqui é a relação entre as unidades. Lembra que o metro era 10 vezes maior que o decímetro? Agora não. Agora o metro é 100 vezes maior que o decímetro. Por quê? Porque a gente está falando agora de duas dimensões. A gente está falando de área, está falando de comprimento e profundidade, largura, como você quiser. Então agora a relação entre as medidas ou é 100 vezes maior ou 100 vezes menor. É só isso que vai mudar, só que vai ter um detalhezinho na hora de a gente andar com a vírgula daquela forma que a gente estava fazendo, que tem a ver com esse 2 aqui, esse quadrado que tem aqui nas unidades, e a gente já vai ver como é que faz esse tipo de exercício. Analogamente, né? Se para quando a gente está falando de medidas de área, que a gente tem duas dimensões, né, comprimento e largura, quando a gente está falando de volume, a gente tem três dimensões, né? A gente está falando de comprimento, largura, né, profundidade e uma altura. Então, três dimensões. Então, agora a gente tem metro cúbico, tem decímetro cúbico, centímetro cúbico, decâmetro cúbico, hectômetro cúbico e quilômetro cúbico. E agora a relação entre as unidades é de 1000, né? O metro agora é 1000 vezes maior do que o decímetro cúbico. A gente tem que o metro agora é 1000 vezes menor que o decâmetro cúbico. Então a relação agora das unidades deixou de ser linear, deixou de ser superficial e virou volumétrica. Então agora a gente tem essa relação de 1000 quando a gente está andando aqui para a direita, né, sempre 1000 vezes maior, e quando a gente está andando aqui para a esquerda, de 1000 vezes menor. Agora vamos fazer algumas conversões juntos, só para ver agora como é que a gente encaixa tudo isso na nossa tabela. Primeiramente, agora a gente vai começar falando das de área, né? Vamos ver agora o que muda quando a gente vai preencher essa tabelinha aqui que a gente tinha visto na aula passada. Da mesma forma, a gente tem o metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. A diferença é que agora a gente está falando de medidas superficiais, com duas dimensões. Medidas de área, né? Então agora a gente tem esse doisinho. Primeira diferença que a gente tem que notar. Outra coisa é que agora a gente tem aqui, vamos ver lá, 2 metros quadrados, a gente quer passar para centímetro quadrado. Não dá mais para fazer, por exemplo, como a gente fez para medidas lineares. Se não tivesse esse quadrado, só para a gente ver como é que ficaria. Bom, o 2 está aqui, ele é metro, né? Se a gente quisesse passar para centímetro, essa vírgula saía daqui, ela vinha para cá, né? A gente botava ela aqui e completava com zeros. Isso se fosse linear. Só que a gente não está falando de nada linear, agora a gente está falando de uma coisa superficial. Então, olha só a única diferença que a gente vai ter para usar essa tabelinha na conversão. A gente sabe que agora em cada unidade a gente tem duas casas. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a unidade aqui, a vírgula está no metro quadrado. Então até aqui é igual, marquei o metro quadrado. O 2 está aqui dentro, ok? Agora a gente quer passar para centímetro quadrado. A vírgula vai vir para cá, ela vai sair daqui. Só que agora a gente não vai completar com zero em cada uma das casas, a gente vai completar com 2 zeros em cada casa. Então, agora como a gente está falando de superfície, a gente tem 2 zeros para cada casa. Então,
de metro para centímetro, 2 metros quadrados não é 200 centímetros quadrados. 2 metros quadrados é 20.000 centímetros quadrados. Aumentou um pouco a relação, a grandeza, né? A relação de tamanho da coisa. Por quê? Porque a gente está falando de coisas superficiais, a gente está falando de área. E é assim que a gente vai fazer para todas as outras unidades. Lembrando sempre que agora, como a gente está falando de medidas ao quadrado, a gente tem 2 casas para cada unidade. 8 decímetros quadrados, eu quero saber quanto que é em centímetro quadrado. Bom, decímetro quadrado, a vírgula está aqui, o 8 está aqui. Se você quiser, eu acho interessante você até completar com o 0 à esquerda, porque às vezes você bota o 8 aqui e já bota a vírgula. Aí quando você vai completar com 0, você vai botar um 0 aqui. E aí esse 8 vira 80, né? O que não é verdade. Então sempre quando você botar uma unidade, completa a dezena com 0 só para você não ter o risco de colocar um 0 para mais aí na sua resposta quando você for converter, ok? Esse 0 depois, né, 0 à esquerda, ele vai acabar sumindo quando você for escrever o número. Então de decímetro quadrado para centímetro quadrado, essa vírgula ela sai daqui e agora eu completo com 2 zeros. Então 8 decímetros quadrados é a mesma coisa que 800 centímetros quadrados, ok? Bom, a gente viu algumas transformações para os submúltiplos, né? Vamos ver agora algumas dos múltiplos do metro, né? Então agora a gente tem aqui 12 decâmetros quadrados. Lembra que a gente falou? Cada unidade agora vai ter 2 casas. Então quando você for escrever o 12 decâmetros, o 12 vai ficar inteiramente aqui dentro da unidade de decâmetro quadrado. Eu não vou botar mais 1 e 2 aqui. Não, eu vou colocar os dois juntos na mesma casa. Aí a vírgula, a gente quer isso para metro quadrado. A vírgula que estava aqui vai vir para cá. Então eu tiro essa vírgula daqui e completo com 2 zeros. Então 12 decâmetros quadrados é a mesma coisa que 1.200 metros quadrados. Lembra que a gente tinha visto na tabela anterior qual que era a relação do decâmetro quadrado com metro quadrado? Não é 100 vezes maior? Essa relação de 100 vezes maior apareceu aqui, ó. Eu peguei o 12, multipliquei por 100, apareceu o 1.200, ok? Bom, para finalizar, 0,22 hectômetros quadrados, agora eu quero passar para decâmetro quadrado. Então vamos usar a parte de baixo aqui, ó. A vírgula do 0,22 está no hectômetro. Então eu boto a vírgula aqui. Bom, do lado esquerdo da vírgula eu tenho um 0. E do lado direito eu tenho o 22. O 22, de novo, eu vou colocar ele inteiramente dentro dessa casa aqui do decâmetro. Por quê? Porque agora eu consigo colocar 2 números em cada casa. Essa vírgula do hectômetro vai passar para o decâmetro, ela vai vir para cá. Então ela some daqui. É por isso que 0,22 hectômetros quadrados é 22 decâmetros quadrados. Andei 2 casas para direita, por isso que 0,22 virou 22, ok? Vamos dar sequência e agora fazer o mesmo processo para medidas de volume, né? Unidades de volume. A mesma coisa, lembrando que agora a gente vai ter 3 casas em cada unidade. Agora a gente está falando de coisas volumétricas. Volumétricas têm 3 dimensões, ok? Então vamos ver como é que vai ficar agora esse 15 decâmetros cúbicos em metro cúbico. Vamos lá. O 15 vai encaixar aqui dentro do decâmetro cúbico. Só que agora eu tenho 3 casas aqui para colocar. Então eu boto 0,15, né? Lembrando que esse 0 aqui eu só estou colocando para depois eu não me confundir na hora de converter as outras unidades, tá? De ficar com um 0 para mais, um 0 para menos, né? Então eu só estou encaixando ele aqui para completar os 3 números dentro dessa casa. Essa vírgula do decâmetro cúbico, ela vai passar para o metro cúbico, ok? Então essa vírgula ela sai daqui e ela vem para cá. Então 15 decâmetros cúbicos é igual a 0,015 metros cúbicos. Por que a vírgula andou 3 casas para a direita? Desculpa, 3 casas para a esquerda.
Por quê? O decímetro cúbico, ele é o quê? Ele é 1000 vezes menor do que o metro cúbico. É por isso que eu andei uma, duas, três vírgulas aqui para minha esquerda, ok? 7,5 metros cúbicos. 7,5 metros cúbicos. A vírgula está no metro cúbico, ok? Agora eu tenho que encaixar esse 7,5. O 7 está do lado esquerdo da vírgula, ele vai para cá. E o 5 está do lado direito. Para você não se confundir, lembra? Bota aqui. 7 é a mesma coisa que 007. Esses zeros à esquerda, no final, para a gente não vai contar com eles. Bom, aqui eu quero passar de metro cúbico para centímetro cúbico. Então essa vírgula que está aqui, ela vai vir para cá. Ela vindo para cá, ela some daqui, certo? Ela não fica mais entre o 7 e o 5. Agora eu tenho que completar os zeros até onde eu quero converter a unidade, que é no centímetro cúbico. Lembrando, agora para colocar os zeros eu tenho que respeitar. Para cada casa, para cada unidade, 3 casas. Então aqui já tem um 5 no decímetro cúbico. Eu vou botar mais quantos zeros? Mais 2 para completar 2 casas, ok? Então aqui 0, 0. O centímetro cúbico está sem ninguém? Opa, 3 casas para ele, ok? Então 7,5 metros cúbicos é a mesma coisa que 7 milhões e 500 centímetros cúbicos. É 1 milhão de vezes maior, né? O metro cúbico é 1 milhão de vezes maior que o centímetro cúbico, né? Daqui para cá 1000, daqui para cá 1000. 1000 vezes 1000, 1 milhão de vezes maior do que o centímetro cúbico, ok? Agora vamos fazer as conversões, né, para os múltiplos do metro. Vamos passar de quilômetro cúbico para decâmetro cúbico. Bom, a vírgula do quilômetro cúbico tá aqui, certo? Então eu vou botar o 8 aqui e essa vírgula do quilômetro cúbico vai passar para o decâmetro cúbico, ela vai vir para cá. Lembrando que aqui à esquerda a gente tem duas casas que a gente não vai usar. Essa vírgula saiu daqui porque ela veio para cá. Agora o que eu vou fazer? Completar com os zeros, né? Então tenho 3 aqui e 3 aqui. Então 8 quilômetros cúbicos é a mesma coisa que 8 milhões de decâmetros cúbicos, né? De novo, o quilômetro cúbico, ele é 1000 vezes maior que o hectômetro e 1000 vezes maior que o decâmetro. Então, 1000 vezes 1000, 1 milhão de vezes maior. Por isso que 8 virou 8 milhões. Ok, pessoal? E, por fim, de decâmetro cúbico, eu quero passar para hectômetro cúbico. Bom, a vírgula, né, está entre o 7 e o 4, eu vou botar aqui. Então, a vírgula que está no decâmetro cúbico, ok, aqui. Eu vou botar um 7 aqui e o 45 aqui. Completa já aqui com os 2 zeros, para a gente não esquecer deles. E a gente quer passar para hectômetro cúbico. Então, essa vírgula vai vir para cá. Então, ela sai daqui, ok? E aí a gente bota um 0 à esquerda da vírgula. Então, 7,45 decâmetros cúbicos é a mesma coisa que 0,00745 hectômetros cúbicos. De novo, por que a vírgula andou 3 casas para a direita? Porque a gente passou para uma unidade que é 1000 vezes maior. Então a gente anda com essa vírgula 3 casas para a direita, do decâmetro cúbico para o hectômetro cúbico. Então, pessoal, é basicamente isso aí a conversão das unidades. O que a gente tem que lembrar é o quê? Se a gente está falando de unidades lineares, quando o problema está te falando de comprimento, ele te deu uma distância. Quando está falando de superfície, começou a falar de área, calculou a área de figuras, área de um terreno. Aí a gente tem que lembrar que agora a gente está falando de 2 dimensões, então na hora da tabela, 2 casas para cada unidade. E quando ele estiver falando de um tanque, de uma piscina, de uma coisa que envolve as 3 dimensões, uma coisa volumétrica, aí a gente tem que usar essa última tabela que a gente viu aqui, essa última conversão
com as 3 casas para cada unidade, ok? Vamos dar uma olhadinha agora nos exercícios que eu selecionei para a gente fazer junto? Então, eu selecionei esse exercício aqui de AEVP, né? É o Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária de 2015, adaptada, né? Ok? É um concurso, é uma prova que foi recente aí, da VUNESP, só para a gente fazer junto. Então vamos lá. As figuras fora de escala mostram as dimensões de 2 terrenos, A e B, ambos retangulares, né? Então isso aqui é importante, eles têm formato retangular. Então ele te deu o terreno A, ele está te dando medida do comprimento dele, mas não está te dando da largura, é um X. E aqui o do B, o comprimento vale 40 e a largura vale esse X mais 7,5, ok? Sabendo-se que os 2 terrenos têm a mesma área, isso aqui é muito importante para a gente resolver. Então grifa, ele está falando que o terreno A e o terreno B têm a mesma área, ok? E ele disse que no terreno A será construído um galpão, a gente vai construir um galpão aqui dentro, e ele terá uma área de 1/6 da área dos 2 terrenos juntos. O que isso quer dizer? A gente tem a área do terreno A, a gente tem a área do terreno B. Se eu somar as áreas desses 2 terrenos e calcular 1/6 dessa soma, que é esse total de área, de A e B, eu consigo calcular a área que vai ser construída, o galpão, dentro da área do terreno A, ok? Então no terreno A, vamos construir um galpão que tem 1/6 da soma das áreas do terreno A e do terreno B. Então eu quero saber quanto é que vai ser essa área desse galpão em decâmetros quadrados, né? Decâmetros quadrados. Por que a gente tem que grifar isso? Porque é aí que vai aparecer a nossa conversão de unidade. Quando a gente for calcular áreas, tá vendo que aqui apareceu em metro? E aqui apareceu em metro, aqui apareceu em metro. Então quando a gente estiver fazendo o cálculo dessas áreas, vai aparecer uma medida lá no final em metros quadrados, porque a gente vai estar multiplicando metro com metro. Só que a gente não pode esquecer de, no final, converter isso para decímetro quadrado, né? Porque senão a gente pode acabar errando as respostas. Estão vendo que elas estão bem parecidas, né? O problema vai residir mais nessa conversão aí no final, ok? Então, vamos começar a fazer o passo a passo, né? A gente tem que calcular essas áreas. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos para a próxima tela aqui, a gente tem mais espaço para escrever. Então eu copiei aqui só a figura que foi dado no enunciado, tá? Essa figura, ela veio junto com o enunciado, você não precisava ter que fazer o esboço dela. Então, ele não disse que a área de A é igual à área de B? Essas áreas aqui não são iguais? Então a gente calcula a área de uma e iguala com a área do cálculo da área do segundo. Bom, a área de qualquer superfície retangular é comprimento vezes largura, né? Então a área A vai ficar o quê? A área A vai ser o quê? Vai ser comprimento vezes largura. 50 vezes x, 50x. A área B é a mesma coisa. Vai ficar comprimento 40 vezes. Agora você tem que abrir um parênteses. Por quê? Porque a gente vai multiplicar todo esse número, né? O erro comum aí é pegar o 40 e só multiplicar o x e somar com 7,5, ou pega o 40, só multiplica por 7,5 e esquece do x. A gente bota esse parênteses para você não esquecer que você tem que multiplicar todas essas unidades, né? Todas essas unidades não, todos esses números. Então a gente vai multiplicar não só o x e não só o 7,5, a gente vai multiplicar essa soma. É por isso que a gente bota esse parênteses. Para multiplicar o parênteses, os números que estão dentro do parênteses, o que a gente tem que fazer? A famosa distributiva, né? A pessoa às vezes chama de chuveirinho, né? Mas na verdade é distributiva, que você tem que multiplicar todos os termos dessa soma. Então a área de B vai ficar o quê? 40 vezes x dá 40x, mais 40 vezes 7,5. 40 vezes 7,5 dá 300, né? Você pode fazer a conta aí no canto aí da sua folha, quando você estiver resolvendo, mas 40 vezes 7,5 dá 300. Bom, ele está falando que a área de B é igual à área de A. Então o que a gente vai fazer?
Vamos igualar esses valores para achar o valor do x, né? Vamos igualar a área de A com a área de B, que foi o que o enunciado deu. Bom, então vamos lá. A área de A é 50x e a área de B é o quê? 40x mais 300. Então eu botei aqui, ó, a área de A igual à área de B. Agora eu tenho uma equaçãozinha aí do primeiro grau, né? Letra de um lado, variável do lado e número do outro. Esse 40x que está positivo passa para o outro lado negativo. Então desse lado aqui vou permanecer o 50x, o 40 passou para cá negativo e desse lado sobrou o 300. 50x menos 40x é igual a 10x igual a 300. O 10 que está multiplicando x, eu passo para o outro lado com a operação inversa, né? Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então, x é igual a 300 dividido por 10, né? Se está dividindo por 10, corta 0 com zero de baixo com 0 de cima, então x é igual a 30. Se x é igual a 30, agora nas figuras eu vou substituir esse x por 30. Então, na verdade, esse terreno A, ele tem uma largura de 30 metros. A mesma coisa eu vou botar aqui, só que aqui ele tem um 30 mais esse 7,5, né? Que essa que é a expressão da largura. X mais 7,5. Então é 30 mais 7,5, que é a mesma coisa que 37,5. Bom, calculando agora do A, a gente sabe que a área do A vai ser o quê? Não é 50 vezes x? 50 vezes 30 dá 1.500. 1.500 o quê? Metros quadrados. Eu estou multiplicando 50 metros vezes 30 metros. 50 vezes 30, 1.500. Metro vezes metro, metro quadrado. Então eu tenho 1.500 metros quadrados. Não preciso agora calcular quanto é que é 40 vezes 37,5? Não precisa, né? Por quê? Porque ele já disse que a área A é igual à área B. Mas se você quiser fazer essa conta para garantir, faz 40 vezes 37,5. Vai ter que dar quanto? 1.500 metros quadrados. Ele já disse que é igual, certo? Agora vamos lá. Agora a gente sabe que aqui dentro do A, tá? Eu estou fazendo só um esboço. Aqui vai ser construído um galpãozinho, né? E eu vou chamar aqui da letra G. Ele quer saber exatamente, é o que o enunciado está querendo. Quanto é que é essa área desse galpão? Então, agora vamos calcular a área do galpão. A área do galpão, que eu vou chamar de área G, é o quê? É 1/6 do quê? Da soma das áreas de A e B. Então essa que é a expressão que me calcula a área do galpão. 1/6 da soma das áreas. Não foi isso que o enunciado falou lá no começo? Então é isso que a gente vai calcular. Então a área do galpão, quanto é que vai ser? 1/6 de área A é 1.500 metros quadrados e a área B, como é igual, também 1.500. Então a área do galpão, o que é? É 1/6 de quanto? De 3.000, né? 1.500 com 1.500. 1/6 de 3.000 é a mesma coisa que 500, o quê? 500 metros quadrados. Então essa é a área do galpão. Essa área do galpão é de 500 metros quadrados, ok? Só que o exercício não está pedindo em metros quadrados. Ele está pedindo em decâmetros quadrados. Decímetro não, decâmetros quadrados. Então o que a gente vai fazer? Vai construir aquela tabelinha e converter de metro quadrado para decâmetro quadrado. Então vamos lá. Metro quadrado, aí aqui para a direita, decímetro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado. Para a esquerda, o decâmetro quadrado, que é o que interessa para a gente, hectômetro quadrado e quilômetro quadrado. Passa a reta aqui para a gente conseguir separar os números dentro de cada unidade, né? Agora fazer aquilo que a gente fez. A gente sabe que a área do galpão, né? Desse galpãozinho que a gente vai construir, ela tem 500 metros quadrados de área. Vamos passar isso para decâmetro quadrado. Como é que a gente vai botar?
Bom, a vírgula está aqui no metro quadrado. Eu quero passar isso agora, saber quanto é que vai dar isso aqui em decâmetros quadrados. Então essa vírgula que está no metro quadrado vai passar para o decâmetro quadrado. Como é que eu escrevo esse 500 aqui dentro? Escreve ele de trás para frente. A vírgula não está aqui, então do lado esquerdo você bota 0, bota mais um 0, né? Lembra? A gente tem que botar duas casas dentro de cada unidade e, por fim, o 5. Então, 500 metros quadrados na tabela, ele fica encaixado dessa forma. A vírgula que está no metro quadrado, ela vai passar para o decâmetro quadrado, que é o que o exercício pediu. Então, agora a gente tem 500 metros quadrados, é a mesma coisa que 5 decâmetros quadrados. Então, alternativa B. Bem tranquilo, tá? Dá uma olhadinha nas contas que a gente fez, né? Envolve um pouco aí da parte de geometria, cálculo de área, mas área de retângulo, nada muito complicado. Mas por fim eu só queria chegar nessa parte aqui, porque alguns exercícios eles fazem isso. Eles te dão todo um exercício de geometria ou de qualquer outra coisa, para no final ele te pedir uma resposta numa unidade diferente daquilo que você já estava trabalhando. Aí você precisa saber converter, ok? Vamos só terminar agora com outro concurso aí de agente de escolta e vigilância penitenciária de 2015, né? E vamos ver como é que a gente vai fazer essa da parte volumétrica. Ele fala assim, um reservatório na forma de um prisma reto de base quadrada, né? Então está aqui a base dele quadrada, né? Um prisma, ok? Com 2 metros de lado. Então se é quadrado, 2 metros de lado, então ele tem 2 metros no comprimento e 2 na largura. E tem 3 metros de altura. Tá vendo as 3 dimensões aqui? É por isso que aparece o metro cúbico. A gente está multiplicando metro, vezes metro, vezes metro. Por isso que vai aparecer o metro cúbico. Estava completamente cheio de água. Então, ele estava cheio de água, esse reservatório. Ok? Após alguns dias, devido à evaporação, a altura da água no reservatório caiu, né? Era de 3, estava até aqui, caiu para quanto? Para 2,9, né? Abaixou 10 centímetros aí da altura do reservatório. Ele quer saber qual é o volume de água evaporada em litros, que é aqui que vai ser o nosso foco aí para a gente acabar discutindo. Então, pessoal, primeira coisa, ele quer saber o volume de água evaporado. Não é o volume de água que sobrou no reservatório depois de alguns dias. Ele quer saber quanto é que evaporou nesses dias. Então não adianta você bater o olho e falar, rápido, não, pega, é só calcular a área do líquido que está no reservatório. Não, ele quer justamente o contrário. Ele não quer o que está, ele quer o que foi embora, né, devido à evaporação. Então é isso que a gente vai calcular. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos aqui para a próxima tela. Copiei de novo a figura aqui para a gente dar uma olhada. Então o que a gente tem? A gente sabe que o volume de água evaporado, ele é igual ao quê? É o volume de água total, era quanto tinha, certo? Menos quanto ficou, né? O volume atual, ok? Então, o volume evaporado é a diferença do total menos o que ficou. Se eu pegar o total menos isso, que é o que sobrou no reservatório, que eu estou chamando de atual, vai sobrar exatamente essa partezinha aqui, que é o que eu quero calcular, que é justamente o que evaporou. Então agora a gente vai fazer essa conta aqui. Então o volume evaporado é quanto? O volume total. Bom, volume, né, é só pegar a área da base, né, a área da base é um quadrado, 2 vezes 2 vezes a altura, né? Então, ó, o volume total é 2 vezes 2 vezes 3, menos o volume total. Volume total não, desculpa, o volume atual, né? Que é de 2,9 de altura. Então a base continua a mesma, 2 vezes 2, só que agora a altura caiu de 3 para 2,9. Então o volume evaporado ficou como? O volume evaporado, 2 vezes 2 vezes 3, dá 4 vezes 3 dá 12. E 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2,9 dá 11,6. 12 menos 0,6, 0,4 o quê? Metros cúbicos, né? A gente estava multiplicando metro, metro e metro.
Só que a resposta está ele quer em litros. Olha aqui, ele quer isso aqui em litros. Aí você fala, poxa, Conrado, mas como é que eu vou transformar uma medida métrica aí, uma medida de litros, né? Isso aí a gente não tinha falado. O que você precisa saber? A gente precisa saber esse link, fazer a conversão do que está em unidade métrica para o litro. Então, duas relações que é importante você saber para o concurso. Uma delas é a seguinte, é que 1 decímetro cúbico é a mesma coisa que 1 litro. O que é isso, Conrado? 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. Pega uma caixinha de 10 centímetros, né, que é 1 decímetro, de 10 por 10 por 10. Se você encher ela todinha de água, ali tem 1 litro. É por isso que a gente pode falar que 1 decímetro cúbico, né, uma caixinha de 10 por 10 por 10, 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, tem exatamente 1 litro. Analogamente, 1 metro cúbico é a mesma coisa que 1000 litros. Isso aqui é um mais fácil de você entender. Se você pegar uma caixa, um tanque de 1 metro por 1 metro por 1 metro e encher de água, ali tem 1000 litros, que é mais ou menos aquela nossa, alguns prédios aí, algumas caixas d'água, né? Ela tem mais ou menos 1000 litros, porque ela tem mais ou menos essa dimensão, de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Só que, lógico, ela é redonda, né? Ela não tem uma forma cúbica, né? Mas ela tem essa capacidade de 1000 litros. É mais ou menos 1 metro por 1 metro por 1 metro, ok? Então a gente pode usar qualquer uma dessas duas relações para fazer a conversão de metro cúbico para litro. A gente vai usar qual? Essa aqui que já tá pronta, né? Já tem um metro cúbico, não precisa usar o decímetro para ter que trocar. Então a gente vai fazer uma regrinha de 3. 1 metro cúbico são o quê? 1000 litros. Agora a gente quer saber 0,4 metros cúbicos, quantos litros são? Ok? O que a gente vai fazer? Multiplicar em cruz. 1 vezes x, x. Aí no outro lugar, aqui no outro lado, 0,4 vezes 1000. 0,4 vezes 1000 é a mesma coisa que 400 o quê? Agora, litros. Então quer dizer que 0,4 metros cúbicos de água é a mesma coisa que 400 litros de água. E aí a gente tem a alternativa D, ok? Pessoal, dá uma olhadinha, né, em todos os cálculos que a gente fez, nas tabelas, nas conversões. Tenta deixar isso aí automático para você, dá uma olhadinha. Se você não entendeu nessa aula, dá uma olhada na primeira, que é um pouco da introdução, né, da parte linear, mas você vai ver que no final é a mesma coisa, ok?